ler a palavra Isaías capítulo 6 em diante. Eu vou ler, irmãos, até o versículo 8. E durante a mensagem nós vamos mencionar os versículos seguintes até o versículo 13. Mas a nossa leitura inicial será capítulo 6, verso 1 a 8, livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração essa noite, amém? Há um ditado árabe que diz: somente sol e nenhuma chuva produz deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, a nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. A vida é assim, uma mistura de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. E eu quero meditar com você hoje à noite sobre enfrentando tempos difíceis. Lidar com os tempos de prosperidade não é problema para nós. Lidar com os tempos de bonança não é problema para nós. Lidar com a fartura não é problema para nós. Mas tempos difíceis são sempre tempos desafiadores para nós. Uma boa notícia: Deus está presente mesmo quando passamos por vales. Deus está presente nos dias de escuridão. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua presença me traz proteção e direção, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Eu orei hoje pela manhã por um casal que está bastante quebrantado, porque está lutando com a enfermidade de uma filhinha, a Sarinha. E já correram todos os médicos e não conseguem encontrar solução. Tempos difíceis para aquela família. Orem por eles, orem pela Sarinha. Tempos difíceis. Meu amigo lá no Espírito Santo foi fazer uma consulta de rotina e descobriu já um tumor avançado. Tempos difíceis vieram sobre a vida dele.
pessoas crentes, pessoas piedosas, homens bons, mulheres boas, famílias boas, mas nem por isso estão isentas de tempos difíceis. Tempos difíceis podem sobrevir. Nós estamos sujeitos a eles, e Jesus deixou isso bem claro aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu estarei com vocês nos dias difíceis. Me chama muito a atenção o fato de que, durante a caminhada de Jesus com seus discípulos, houve um momento em que Jesus instou, a palavra é essa, instou, insistiu, para que os seus discípulos enfrentassem uma tempestade, atravessassem o mar, sabendo que no meio da travessia enfrentariam uma tempestade. Me chama muita atenção isso. Era da vontade de Deus que os seus discípulos enfrentassem tempos difíceis. Fazia parte do processo de amadurecimento dos seus discípulos. Tempos difíceis. O versículo 1 do capítulo 6 nos traz a informação da morte do rei Uzias. Tempos difíceis para o profeta e para o povo de Judá. O rei Uzias foi o 10º rei de Judá. A Bíblia nos fala que Uzias foi um homem piedoso. Um homem que foi profundamente influenciado pelo profeta Zacarias. E ao contrário de muitos outros reis, Uzias nunca afastou o seu coração do Deus verdadeiro. Sob a influência divina, sob a direção divina, o reino do sul alcançou poder, riqueza e sucesso. Mas o rei morreu. Uzias morre. E agora Isaías é tomado pelo medo, pela preocupação. Porque Isaías sabia a importância de um bom governo para que a nação de Judá, o povo de Deus, continuasse naquele tempo de prosperidade, naquele tempo de crescimento, naquele tempo de desenvolvimento. Isaías é tomado por uma preocupação. O rei está morto. E agora? Tempos difíceis estavam chegando. Era início de um tempo de incerteza. Mudanças. Era um tempo de muitas dúvidas. No entanto, nós aprendemos com Isaías como enfrentar tempos difíceis. Tempos difíceis podem chegar. E sinceramente eu gostaria que eles nunca chegassem na sua vida, mas eles vão chegar. Que a vida não é assim. E a questão para nós, como cristãos tementes a Deus, é o que fazer quando chegam os tempos difíceis. Nós podemos transformar tempos difíceis em tempos de oportunidades. Tempos difíceis são tempos de descoberta. São tempos de mudanças, de ajustes. Tempos difíceis trazem consigo também a possibilidade de renovação, de transformação. Como enfrentar tempos difíceis? Em primeiro lugar, nós precisamos ver o que Isaías viu. Do verso 1 ao verso 4, o texto nos diz que após contemplar o trono vazio, a visão de Isaías, o olhar de Isaías se dirige para o Senhor. Por favor, acompanhe sua Bíblia. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, nos tempos difíceis, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Isaías viu Deus em sua soberania. O rei terreno morreu, mas o Senhor Deus ainda reinava. Isaías viu o Senhor em toda a sua glória. E essa visão mudou a vida de Isaías. Quando a vida parece difícil, precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo. O que parece ser uma tragédia para nós, pode se transformar na melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Precisamos lembrar que Deus continua no controle. Isaías viu a personalidade de Deus. A visão que Isaías tem não é apenas dos favores e dos benefícios que ele poderia alcançar através da confiança em Deus. Mas antes de qualquer coisa, Isaías viu o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Os seres angelicais, por 3 vezes, proclamam a natureza santa do Deus do céu. Aquelas criaturas sem pecado tiveram cuidado de honrar a santidade e a pureza de Deus. Observe o texto que diz que eles cobriam os rostos com suas asas. E enquanto cobriam os rostos com suas asas, eles contemplavam, eles proclamavam a glória de Deus. Isaías finalmente entendeu que Uzias foi um bom rei, mas o Senhor é um Deus santo. E Ele, somente Ele, merece toda a nossa glória. Meus irmãos, em tempos difíceis, acima de tudo, nós precisamos colocar a nossa visão no caráter de Deus. Deus é santo e nada, absolutamente nada muda isso. A revelação de Deus a Isaías em tempos difíceis foi acerca da sua santidade. Deus é santo. Os caminhos de Deus são sempre os caminhos excelentes, são sempre caminhos perfeitos. Os caminhos de Deus para a nossa vida nunca são caminhos do mal. Precisamos lembrar que a principal característica de Deus é a sua santidade. Devemos honrar a santidade de Deus, vivendo também uma vida santa. Temos que reconhecer que somente Deus tem direito à glória. E temos que, através da nossa vida, oferecer a Ele essa glória. O que acontece com Isaías nesse momento é que ele percebe onde Deus está. E no mesmo instante ele percebe também qual é o seu lugar naquele processo. Deus está no alto e sublime trono, reinando, governando, dirigindo, e eu estou aqui como um homem limitado na compreensão do processo e dos planos de Deus. Tempos difíceis. Durante as dificuldades da vida, precisamos nos lembrar de quem está trabalhando em todas as coisas. Trabalhando com sua santidade e trabalhando para a sua própria glória. Isaías viu o caráter de Deus. Isaías contemplou a presença de Deus. O texto nos diz que a casa se encheu de fumaça. A fumaça é símbolo da presença de Deus. E note que o texto diz que a fumaça encheu o templo. Isto significa que Deus era a figura central naquela imagem. Deus era a figura central naquela visão. Isaías foi lembrado que Uzias poderia ter ido embora, mas Deus continuava ali, no centro. Deus não havia abandonado seu povo. Deus não havia abandonado o profeta Isaías. O Senhor estava com ele e em grande glória. Meus irmãos, há tantas coisas que passam pela nossa cabeça, tantas coisas que passam pela nossa mente,
quando vêm os tempos difíceis. Mas, acima de tudo, precisamos contemplar a nossa mente, o nosso olhar, manter fixos o nosso olhar na majestade, na soberania, na grandeza e no poder do nosso Deus. Ele está vivo. Ele continua com o controle, com as rédeas de tudo nas nossas mãos, nas suas mãos. Meus irmãos, as coisas saíram do controle do profeta Isaías, como também as coisas podem sair do seu controle, do seu domínio. Isaías não via nada senão o trono vazio. Mas naquele momento, Deus se revela a Isaías e diz a ele: eu continuo no controle. Eu tenho controle de tudo, Isaías. O reino está sem rei. O trono está vazio. Mas eu continuo governando, eu continuo dirigindo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós costumamos a pensar: por que será que eu estou passando por essas lutas? Quem será que pecou? O que será que eu fiz de errado? Tanta coisa passa pela nossa cabeça. Começamos muitas vezes a nos sentir culpados. Mas nesse momento, o que eu preciso lembrar e o que você precisa lembrar acima de tudo, que acima dos nossos erros, Deus continua reinando. Acima das nossas falhas, Deus continua com o controle da história da minha vida nas suas mãos. Ele não me abandonou, Ele está vivo, ativo, governando, dirigindo. Ele é santo. O salmista, nos momentos difíceis, ele questionou a Deus: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Quanta coisa passa pela nossa cabeça. Deus jamais se esquece de nós. Ele continua reinando, dirigindo. Ele continua executando a sua vontade soberana. Em tempos difíceis, nós precisamos ver o que Isaías viu. E a pergunta que eu quero fazer para você agora: o que você está vendo? O que você está vendo? Nós temos a tendência humana e pecaminosa de focalizar apenas as deficiências, focalizar os nossos erros, focalizar o que está faltando. Naquele momento, Deus elevou a visão de Isaías e disse: Isaías, eu estou no controle de tudo. Interessante, querido, que quando nós lemos esse texto, a ideia que o texto transmite para nós é de um Deus que está em movimento, de um Deus dinâmico. O texto nos diz aqui que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cobriu o rosto, cobriu os pés, clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o verso 4 diz que as bases do trono se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus estava falando, e as bases do limiar se moveram. Que coisa maravilhosa. Tempos difíceis, precisamos ver o que Isaías viu. Deus está governando, Deus é santo, os seus caminhos são sempre bons para nós. Em segundo lugar, nós precisamos não apenas ver o que Isaías viu, mas nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Verso 5, depois da manifestação da soberania, do poder, da grandeza de Deus, Isaías sente a sua própria condição pecaminosa. Verso 5, então disse eu:
Eu quero que você observe que o texto é dinâmico ao narrar esse episódio. Depois que Deus se manifesta como santo, como Deus todo-poderoso, como Deus que está governando e reinando, imediatamente, como consequência da revelação da santidade de Deus, Isaías contempla o seu pecado. Isaías viu o Senhor e imediatamente ele percebeu que havia problemas dentro do seu próprio coração. Amém? Isaías viu o Senhor e imediatamente ele percebeu problemas dentro do seu próprio coração. Isso acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus e vermos como Deus é de fato, a nossa maldade é revelada, o pecado que muitas vezes habita a nossa vida vem à tona. Isaías provavelmente pensou que tudo estava muito bem com ele, até o momento em que ele viu a glória e a santidade de Deus. Quando ele viu, ele tomou conhecimento dos seus próprios defeitos. Quando nos aproximamos de Deus, nós somos confrontados em nossa própria condição diante dele. Quando estamos cara a cara com Deus, e ele revela de fato quem ele é, nós tomamos conhecimento do que nós somos, e isso resulta em humildade, isso resulta em dependência de Deus. Tempos difíceis. Quantos sentimentos passam pelo nosso coração e pela nossa mente? Quem sabe sentimento de inferioridade. Ou quem sabe um complexo de superioridade. Uma arrogância, um sentimento de autossuficiência. Eu posso enfrentar os tempos difíceis sozinho. Isaías não gritou: ai do meu vizinho, ai da minha esposa, ai dos meus filhos, ai da minha igreja. Não, ele gritou: ai de mim. Interessante isso demais. Porque a nossa tendência muitas vezes é nos tempos difíceis arrumar culpados pelos nossos problemas. Sejamos sinceros, né? Não, aí também, Senhor, a situação que eu estou, o trabalho que eu estou, a mulher que tu me deste, o marido que tu me deste, os filhos que tu me deste, e a gente vai tentando arrumar responsáveis pelos tempos difíceis. Enquanto não formos capazes de ver os nossos próprios fracassos e a nossa necessidade de arrependimento diante do Senhor, nós não somos purificados, limpos. Quanto mais cedo nós formos limpos acerca da nossa própria condição, mais cedo veremos as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Em tempos difíceis, quanta coisa nós vemos, mas em tempos difíceis eu preciso ver o que Isaías viu, o caráter de Deus, a soberania, a grandeza e o poder de Deus que continua governando. O trono está vazio, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Tempos difíceis eu preciso sentir o que Isaías sentiu. Muitas vezes os tempos difíceis vão produzir resultados que nós não sabemos calcular. Foi Tiago que nos exortou acerca disso. Que a provação da nossa fé produz perseverança. E finalmente ela produz eterno peso de glória. É difícil a gente imaginar a dimensão desses resultados, da preciosidade daquilo que Deus está construindo em nós, nos tempos difíceis. Mas, meus queridos irmãos, nada é tão importante do que nós começarmos por nós mesmos. Tempos difíceis nos conduzem a olhar para nós mesmos. Pode ser que os tempos difíceis não vieram por causa do pecado específico,
Mas Deus usa os tempos difíceis para tratar a nossa natureza pecaminosa, para nos tornar mais dependentes dele. Tempos difíceis, nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Tempos difíceis, nós precisamos dizer o que Isaías disse. Verso 8. Após a revelação de Deus, após Isaías tomar consciência da sua natureza pecaminosa, da sua condição de humildade e dependência de Deus, o verso 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Isaías então responde: eis-me aqui, Senhor. Logo que Isaías recebe o seu coração limpo, ele ouve o chamado do Senhor para o serviço. Quando Isaías disse: eis-me aqui, ele estava dizendo: meu tempo de inatividade acabou, estou pronto para o serviço. Amém? Amém, gente? Estou pronto para o serviço. O meu tempo de inatividade acabou. Porque os tempos difíceis às vezes nos imobilizam. O que fazer? Não sei se eu posso ir para frente, não sei se eu posso ir para o lado, eu não posso recuar. E o que eu vou fazer? Tempos difíceis. E a gente fica parado. Após a revelação de Deus, Isaías sente-se convocado novamente para o trabalho. Estava significando que o tempo de chorar a morte do rei Uzias acabou. E que a sua vida agora estava no altar do sacrifício para a glória de Deus. Amém? Meu irmão, há um tempo para chorar. Há um tempo para chorar. É isso que precisamos dizer em tempos difíceis. Colocar nossa vida no altar de Deus. Dizer para Deus: Deus, usa-me. Precisamos nos entregar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eis-me aqui. Em seguida, Isaías diz: eu estou disposto, envia-me a mim. Isaías não apenas disse ao Senhor da sua disponibilidade, mas ele também diz da sua disposição. Senhor, eu estou disponível e estou pronto a ir. Estou disposto a ir. Senhor, estou aqui para fazer o que queres e estou disposto a fazer o que quiseres. Envia-me. Deixe-me fazer o que queres que eu faça. Tempos difíceis. Eles podem vir. Eles podem vir. A questão é como transformar tempos difíceis em tempos de crescimento, de amadurecimento, em tempos de mudanças significativas. Esteja disponível para o Senhor. Seja agradável com tudo o que Deus pede a você para fazer. E tenha certeza de que Deus vai abençoar a sua vida e vai usá-lo para a sua glória. Tempos difíceis sempre virão. Você pode contar com eles da mesma forma como você pode contar com o nascer do sol e com o pôr do sol dia a dia. No entanto, meu irmão, quando eles vierem, você pode encurtar a duração e a gravidade. Basta ver o que Isaías viu, sentir o que Isaías sentiu e dizer o que Isaías disse. Basta você ter o coração centrado, o coração limpo, um coração rendido a Deus. E rapidamente você encontrará o caminho de volta para cima. Eu queria perguntar a você: o que você faz quando chegam os tempos difíceis? E talvez seja esse o momento que você esteja vivendo. Depois que o pastor falou, você começou a se identificar. Pastor, eu acho que eu estou vivendo tempos difíceis. A gente costuma dizer: pastor, a maré não tá muito boa. Há uma nuvem
Há uma nuvem sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tempos difíceis podem sobrevir. Tempos de obscuridade. Tudo ao nosso redor está certo, está tudo indo muito bem, mas o nosso coração está em luta. Parece que Deus está em silêncio com a gente. Tempos de obscuridade. Isso me faz lembrar da experiência do profeta Abacuque. Orou, clamou ao Senhor e disse: Senhor, até quando? Até quando o Senhor permanecerá em silêncio? Tempos de obscuridade são tempos difíceis, meus irmãos. Eu fico pensando na experiência do apóstolo Paulo. Nós cantamos a música Terremoto, que foi inspirada na passagem do apóstolo Paulo e Silas, quando estão presos. Tempos difíceis na vida daquele servo de Deus. Tempos difíceis na vida de José. Meus irmãos, é até difícil da gente imaginar como foram duros os dias de José desde a sua mocidade. Mas cada um desses nossos irmãos, heróis da fé, souberam lidar com os tempos difíceis e por isso se tornaram os verdadeiros heróis da fé. O que fazer quando vêm os tempos difíceis? Veja o que Isaías viu. Sinta o que Isaías sentiu e fale o que Isaías falou. Deus está no alto e sublime trono, e é isso que eu estou vendo. Está tudo muito escuro, eu não consigo ver nada diante de mim, mas uma coisa eu sei: Deus está no seu trono. O trono estava vazio, meus irmãos, que crise. Isso significa desemprego, isso significa desajuste familiar, isso significa filho rebelde, isso significa que os negócios não vão bem e eu estou perto da falência, isso significa um punhado de coisa, tempos difíceis. A questão é o que você está vendo. Meu irmão, Deus continua no controle, viu? Ele sabe o começo, o meio e o fim. Não há um minuto sequer que Deus vai deixar você caminhar sozinho. Não há um minuto sequer que você vai ficar ao léu da própria sorte. Isso é crer na soberania de Deus. Humanamente falando, meus irmãos, o trono fica vazio. Eu erro, você erra, as pessoas nos faltam, os planos dão errado, mas Deus nunca muda. Deus nunca muda. O que você está vendo? O que você está sentindo? Talvez, meu irmão querido, os tempos difíceis sobrevenham só para Deus trabalhar o seu coração duro, o meu coração duro. E não tenha dúvida de que Deus permite que tempos difíceis venham sobre nós para quebrantar o nosso coração, porque nós precisamos. Nós começamos o nosso culto com o Salmo 95, e tem um trecho do Salmo 95 que diz assim: tomara que hoje vocês ouçam a voz de Deus, não endureçam seu coração. Muitos anos depois, o salmista registrou as consequências da dureza do coração. Que desastre foi para o povo de Israel a dureza de coração. Apesar de Deus falar, apesar de Deus fazer, o povo permaneceu cego, duro. Deus não poupará esforços nem estratégias para quebrantar o nosso coração. Tempos difíceis podem vir, para Deus nos fazer sentir o que realmente nós precisamos sentir e nos levar à completa dependência dEle. Não existe outro lugar para nós. A arrogância, a soberba não é o nosso lugar. Terceiro lugar, diga o que Isaías disse: Senhor, estou pronto. Eu estou aqui e estou disponível. Meu irmão, deixe-me falar uma coisa muito pessoal para você. Eu e você fomos comprados por alto preço. Nós não somos de nós mesmos, amém? Eu vou repetir, queria que você lembrasse isso.
disse essa semana. Eu e você não pertencemos a nós mesmos. Deus nos comprou por alto preço. E sabe o que significa isso na prática? Eu e você não temos o direito de estabelecer condições para Deus. Deus, eu vou te servir, envia-me a mim, Senhor, mas, por favor, dá um jeitinho nisso e naquilo. Nós não temos direito. Nós não temos direito de exigir posição, nós não temos o direito de exigir reconhecimento, nós não temos direito de exigir absolutamente nada. Se somos servos, se já entendemos isso, que Deus é nosso Pai, Senhor da nossa vida, nós pertencemos a Ele. Ponto final. Talvez Isaías tivesse dito assim: Senhor, e aqui já vai uma dedução minha, Senhor, o Senhor me enviou para profetizar, mas agora o rei morreu, então eu vou ficar esperando um tempo, para ver o que vai acontecer, vou ficar recolhido. Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor me enviou para ministrar, o Senhor me enviou para profetizar, mas agora o rei morreu, era o apoio que eu tinha. Graças a ele as coisas estavam em ordem, eu tinha um ambiente para trabalhar. Deus, e agora? E aí Deus tratou Isaías em tempos difíceis e disse para ele: Isaías, vai. E eu não sei se você já leu o restante do capítulo, mas Deus disse para Isaías: Isaías, vai, fala. Agora, sabe de uma coisa? Muita gente não vai te ouvir. Eu acho interessante demais o humor de Deus. Isaías, vai, mas o coração do povo a quem você vai ministrar permanecerá duro, e apenas uma parte desse povo, um remanescente fiel, vai ouvir, vai acatar, mas vai. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Isaías ministra, prega, fala, mas muita gente não vai te ouvir, mas vai ter um povo que vai te ouvir. Um povo pequeno. A santa semente vai ficar. E foi dessa santa semente que nasceu Jesus. Amém? Foi dessa santa semente que veio o Salvador. Tempos difíceis. O que você faz quando vem os tempos difíceis? Curve a sua fronte para nós orarmos um pouco. A mensagem de hoje se aplica também a você que está vivendo bons tempos. Talvez você esteja dizendo: pastor, a coisa está muito tranquila para mim. Então, meu irmão, continue na bênção, exercendo a sua fé.